Inicialmente, o movimento ambientalista foi idealizado por muitos teólogos e filósofos, voltando-se para colocar o foco sobre Deus e a natureza. Francisco de Assis é considerado o primeiro marco do movimento ambientalista, embasando suas ideias na proteção da natureza e dos animais. Com as grandes navegações, no século XVI, houve a ampliação das fronteiras mundiais e, consequentemente, um choque cultural em relação aos costumes com ritos e relações com o meio ambiente, principalmente com os povos do Novo Mundo. A Carta de Pero Vaz de Caminha de 1500 é considerada um documento que comprova essa diferença de cultura e costumes. No século XVIII, essencialmente com a Revolução Industrial e intensificação do surgimento de grandes indústrias, começaram a haver manifestações evidentes na natureza e nos animais de que o ser humano estava alterando os ambientes naturais de forma drástica. A organização do movimento ambientalista foi de fato organizada após as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki ao fim da Segunda Guerra Mundial. As pessoas começaram a perceber o potencial destruidor do homem em relação à natureza e a ele mesmo. O surgimento dos hippies, nas décadas de 60 e 70, marca a existência do movimento ambientalista mais suave de que se tem notícia. Seu lema era paz e amor e adotavam um estilo de vida de, dentre outras coisas, muito respeito e comunhão com a natureza e questões ambientais. A UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza, foi criada em 1948 e é a primeira organização mundial voltada para a conservação da natureza. No Brasil, na década de 50, o movimento teve a ação de diversos grupos ambientalistas e preservacionistas. O marco do movimento no Brasil foi a entrada da ONG engajada mundialmente na proteção ambiental, é o Greenpeace, criada em 1971, uma organização sem fins lucrativos que não aceita doações de governos ou partidos políticos e promove confrontos pacíficos de forma criativa para chamar a atenção do público para os problemas ambientais. Desde o início do século XX, era possível ver movimentos pela defesa de espécies de animais e vegetais, além do engajamento na defesa de parques nacionais. Nesse período, surgem algumas legislações. São elas o Código Florestal e o Código de Águas e de Minas. Ainda na mesma época, foi criada a Fundação Nacional para a Conservação da Natureza. Nos anos de 1970, o assunto tornou-se uma pauta política e começou-se a discutir, no Brasil, o impacto da ação humana no equilíbrio ecossistêmico. Em 71, figuras importantes como José Luxemburg, assessor de uma empresa agroquímica europeia e fundador da Associação Protetora do Meio Ambiente Natural, AGAPAM, fortemente influenciada pela cultura norte-americana, entraram em cena. Em época de ditadura militar, com a volta de ativistas exilados, começou-se a falar de ação não violenta, hoje adotada por ambientalistas. Destaca-se no ano de 1973 o começo da relação entre ambientalistas e órgãos governamentais. Para ilustrar, pode-se citar a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA. Dentre as atividades mais comuns desse período, destaca-se a crítica a fábricas que poluem a atmosfera e sistemas hídricos, lutas por áreas verdes e pelas áreas urbanas. Em seguida, em 1975, surgiram entidades importantes. O Movimento de Arte e Pensamento Ecológico, a MAP, Resistência Ecológica, a Associação Catarinense de Preservação da Natureza e a Associação Paulista de Proteção Natural, a APPN. Esta última, anos depois, serviu como base para a criação da SOS Mata Atlântica. Grandes campanhas também aparecem após esse momento. As mais conhecidas são a campanha de defesa da Amazônia, campanha contra a utilização de energia nuclear e a Adeus Sete Quedas. Algumas delas existem até os dias atuais e, como resposta ao desmatamento da floresta amazônica, em 1989, surgiu o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. A preocupação social começou a aparecer, tornando a causa ambiental cada vez mais plural. O resultado foram movimentos sociais e luta dos povos indígenas. Reforma agrária, associações de bairro e até mesmo coletivos feministas fizeram parte desse período. As universidades também participaram, e o incentivo a pesquisas e criação de núcleos de estudos sobre o tema ficou cada vez mais forte.
Hoje, o ciberativismo é a principal forma de mobilização. Grupos como o De Olho nos Ruralistas e plataformas de petição online como o Avax estão entre os mais populares. No Congresso Nacional não é diferente e apenas 12 partidos políticos não tratam de temáticas ambientais. O Partido Verde, PV, é o que mais levanta discussões sobre o assunto desde sua criação. Milhões de jovens ao redor do mundo participaram no dia 20 de setembro de 2019 de uma greve global que ocorreu nas vésperas da Cúpula do Clima das Organizações das Nações Unidas, que ocorreu no dia 23 de setembro de 2019 em Nova York. Em 150 países aconteceram protestos exigindo ações dos governantes e empresários contra o avanço do aquecimento global. Segundo as primeiras avaliações, com base nas que aconteceram na Ásia e na Europa, as manifestações podem ser consideradas uma das maiores da história. No Brasil, as principais capitais tiveram atos semelhantes. Em São Paulo, manifestantes se reuniram desde as 16 horas na sexta-feira, dia 20, no vão livre do MASP e fecharam a Avenida Paulista no sentido Consolação. No Rio, manifestantes ocuparam as escadarias da Assembleia Legislativa. O Museu da Manhã manifestou apoio e preparou atividades educativas sobre as mudanças climáticas. Em Nova York, o prefeito Bill de Blasio liberou os alunos das aulas. Mais de 60 mil participaram de uma manifestação segundo o cálculo da prefeitura. Por lá, ocorreu no dia 20 a Cúpula da Juventude para o Clima, também na ONU. Foram recebidos 100 representantes de todo o mundo, entre 18 e 29 anos, para discutir as medidas necessárias a serem tomadas contra o aquecimento global. Manifestações foram planejadas em cada um dos 50 estados americanos. Mais de 1.500 empregados da mesma planejaram deixar a sede da empresa em Seattle e ir para as ruas. O movimento começou com o apelo da ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que desde o ano passado tem feito protestos pacíficos com os estudantes às sextas-feiras, com o nome de Fridays for Future. A campanha mobilizou crianças e jovens para um papel mais ativo em convencer os adultos a tratar a questão climática com mais seriedade. Os estudantes exigem que os políticos e empresários adotem medidas drásticas necessárias para deter o aquecimento global, que, segundo os cientistas, provocará uma catástrofe ambiental. Ainda sobre manifestações do dia 20 de setembro de 2019, um dos países foi a Alemanha, onde atraiu cerca de 80 mil pessoas, segundo os organizadores. Manifestantes subiram sobre os blocos de gelo embaixo de uma forca improvisada para alertar sobre os riscos do aquecimento global. O protesto ocorreu em frente ao portão de Brandemburgo, em Berlim. De acordo com a AFP, os partidos do governo de Angela Merkel chegaram a um acordo sobre a estratégia climática, que inclui medidas para diminuir as emissões de gás carbônico e uma verificação anual de taxas.